Olá, gente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente retoma aqui, né, o nosso seminário, nosso segundo encontro. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos no primeiro encontro, na época das redes, né? A gente vai se encontrar em vários momentos aí, né? Principalmente no Brasil. O Brasil tem um fuso de 5 horas aqui em relação a Salamanca, né? Então, nesse momento aí, a gente está bem pela manhã. Novamente, é uma satisfação estar aqui, né? E a gente continua hoje a nossa exposição sobre o que a gente tem chamado de Brasil entre tensões e esperanças, né? Só reformular, né? Então, eu fiz alguns agradecimentos. Hoje eu também gostaria de agradecer a Esther, né? A Esther tem nos ajudado aqui no centro, né? Com a organização, a estrutura aqui da nossa gravação, né? Que vai para as redes depois, né? Que vai para o YouTube. E tem sido muito, muito bem organizado, por sinal. Nesse segundo momento, gente, eu trato, né, do que eu chamo aí de entre harmonias e as tensões políticas, né, onde eu vou tentar explorar, né, se ontem nós fizemos um movimento direcionado a prestar atenção, né, nos acontecimentos dos últimos 10 anos na política brasileira, hoje eu vou tentar focar, trazer um enfoque um pouco mais reflexivo sobre como que as emoções políticas elas afloram, né? Como que elas foram estimuladas nesse período, né? E qual que seria a relação entre emoção e política, né? Partindo aí das hipóteses da filósofa Martha Nussbaum. E no segundo momento, né, trazer um pouco do debate sobre o papel da indignação, né, nas circunstâncias políticas contemporâneas, partindo do trabalho do filósofo espanhol Daniel Innerarity. Então, né, tá aí os nossos caminhos, né? Se ontem a gente tratou da relação entre a cordialidade, né, a cordialidade brasileira, né, uma pretensa cordialidade que nós problematizamos aqui até o que a gente considera hoje que seja um tempo de raiva, né? Uma raiva que atravessa as relações sociais e com consequências políticas, né? Agora a gente vai tratar mais especificamente de como que as emoções políticas, elas operam, né? Como que essas emoções políticas elas são causadas e quais serão as consequências dessas emoções políticas. Então, né, se no primeiro momento a gente buscou compreender como e por que a brutalidade política aflora no Brasil, né, partindo dos simbolismos do junho de 2013, né, investigamos cordialidades e seus mitos, né, uma cordialidade que não é tão cordial assim, né? Revisitamos alguns pontos aqui do Sérgio Buarque de Holanda e passamos aos tempos de raiva, né? Como no começo do século XXI, onde a promessa de uma vida em democracias liberais apontava para um fim da história, né? A história acabou, viveremos dessa maneira, surge um mal-estar no começo do século XXI, ou nas palavras do Pankaj Mishra, né, o indiano que a gente leu um trechinho ontem, há um rancor existencial frente ao ser do outro. Ou que a gente pode chamar de tempos de ranço, né? Um sentimento estranho em que muito é prometido, mas pouco é entregue, né? Onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, todas essas circunstâncias, elas envolvem aí as dinâmicas políticas dos últimos 10 anos do Brasil. Quer dizer, isso não vai acontecer só no Brasil, né? Quer dizer, o tempo desse movimento que a gente identifica de globalização é um tempo curioso, né? Estruturalmente, o mundo vai passar por grandes mudanças, que a gente também vai tratar aqui, e essas mudanças vão balançar o terreno da vida comum, da vida coletiva. Não é à toa, né, que surgirão vários movimentos, né, que envolvem indignação e tensão pelo mundo afora, como a Primavera Árabe, né, o Occupy Wall Street e, por que não, né, o junho de 2013, né? Há pouco eu vi um livro cujo título é Junho de 2013, a revolta invisível, né? Quer dizer, parece que a gente vivia num cenário de ouro sobre azul, né? Fizemos referência a esse trecho ontem, e de repente afloram manifestações, as pessoas ocupam as ruas, né, motivadas por sentimentos, né, de indignação, de uma revolta contra um pretenso sistema. Tentamos compreender como que isso vai florescer em momentos específicos, né, com alguns episódios simbólicos, né, onde o estímulo,
né? Ele aparece até no nome dos movimentos, né? Vem pra rua, Revoltados Online, o Brasil, o Movimento por um Brasil Livre, né? É curioso que todos esses movimentos tenham um chamamento que impacta os afetos e as emoções de gente que realmente tem motivos, né, para estar assim, mas essas emoções elas vão ser trabalhadas, né? Elas vão ser estimuladas, delineadas no sentido de trazer mais apoio político para essa situação. É muito comum nos protestos, né, o fogo, né? No primeiro momento, né, o movimento Passe Livre, que é um idealizador inicial dos protestos de junho de 2013, queima catracas, né? Contra, né, os fechamentos que a vida contemporânea oferece para quem não tem os recursos necessários. Mas, no segundo momento, outras coisas também serão queimadas, né? Os carros das redes de televisão, né? A ideia de que não há uma liderança dos movimentos, né? Uma certa horizontalidade, aponta para essa, todos nós somos agentes, né? Todos nós somos agentes que podemos ter ações políticas, né? Não mais o sujeito que protesta apenas no Facebook ou na sala de casa. Essas emoções convidam o sujeito a sair de casa. E é uma faixa até comum, né, nos protestos, né? Saia do Facebook. A gente vai tentar pensar hoje também um pouquinho do papel das redes nisso tudo. Então, esses foram os 3 tópicos, né, do nosso primeiro encontro: a cordialidade de seus mitos, a brutalidade política no Brasil e entrando em tempos de raiva. Para pensar a relação entre emoção e política, gente, é interessante pensar em 4 modelos, né? Quem nos sugere esses 4 modelos é o filósofo francês Francis Wolff, num livro chamado Nossa Humanidade, de Aristóteles à Neurociência. E ele delineia 4 modelos humanos, né? O que seriam esses modelos humanos? Seriam modelos de compreensão da condição humana e as suas possibilidades, né? Ele lista 4 modelos aí ao longo da história da filosofia, que vão trazer implicações para outras ciências também, como a gente vai ver, como a própria antropologia, a sociologia e a ciência política, né? Mas são 4 modelos de expectativas, né? Quer dizer, o que é o humano? Né? Em algum outro momento, né, do nosso tempo, nós perguntávamos, né, o que é o homem? Né? Mas uma transição, né, essa pergunta vai mudar. O que é humano, né? Quais modelos que nós oferecemos ao longo da história para nos explicarmos, para explicarmos a nós mesmos e a nossa relação com o outro e com o real. Então, num primeiro momento, a gente vai ter aí, né, a concepção do animal racional, né, bem entre aspas, né, bem dentro do seu contexto histórico. O animal racional, né, próprio da definição aristotélica, é uma figura curiosa, né, porque dentro daquele momento, daquela situação, a ideia era construir a figura humana livre, né, um sujeito passível de liberdade, diferente das outras coisas do mundo, né, que são determinadas, livre, né, o humano é capaz de liberdade, soberano sobre si, sobre as próprias ações e sobre a agência. E é um animal que delibera, né? Por ser racional, por ter razão, por ser portador de logos, ele é capaz de fazer escolhas sobre si e sobre o mundo. É uma criatura fantástica, né? O que eu chamo aqui de humano antigo, ele é uma criatura fantástica. É o animal da democracia, é a forma de vida própria da democracia, que é capaz de fazer escolhas sobre si e sobre a polis. É uma grande construção, né? Uma figura de uma potência considerável, porque ele é capaz de alterar o mundo à sua vontade, né? Não é à toa que uma concepção cristã também vai se aproximar muito desse modelo, né? É um mundo para o qual há uma disponibilidade para esse animal racional. O mundo está disponível para a racionalidade e a agência humana. O soberano sobre si delibera, faz escolhas, e até do ponto de vista econômico, né? O homo econômicos, ele faz a melhor escolha sempre porque ele é racional, ele é passível de soberania e deliberação. Uma vez oferecidas informações, esse sujeito racional, livre, soberano, sabe escolher o que é melhor para si. Ele vai fundar ciência, né? O logos, né, o animal do logos é uma figura de uma expectativa muito grande, né, na definição do Wolff. O que ele é e o que ele pode? Ele pode tudo, né? Ele pode tudo. Quer dizer, tanto no nível micro,
né? Vamos pensar na medicina e o desenvolvimento da medicina com Hipócrates, quanto no nível macro, né? Ele vai compreender as estrelas. É um sujeito que pode até fazer alguma análise sobre o futuro, né? Quer dizer, a racionalidade aqui, ela é curiosa, né? Porque ela vai se embrenhar até na barreira do místico, né? Eu vou à guerra, mas antes da guerra eu consulto o oráculo. E eu sou capaz de compreender aquilo que o oráculo me diz, justamente porque eu sou portador de razão. Então, o animal racional é um primeiro modelo, né, bastante difundido, né? Uma compreensão comum, né? Qual que é a principal característica da nossa condição? É uma racionalidade, a capacidade de uma metáfora do nosso tempo, né, tecnológica, de processar dados. Há erro, há o erro, né? Essa figura pode errar, né? Principalmente nas deliberações, mas uma vez submetido a informações, ele é capaz de correção. Né? Tanto é que o velho Platão, né, ao nos conduzir no mito da caverna, já imagina essa possibilidade. Né? É possível que haja o erro, a ilusão e a loucura, todas reorganizáveis através da luz do sol, né, da racionalidade, que não é tão fácil, né, claro, mas que é possível para formas de vida como nós. Né? É interessante que a democracia ateniense, né, ela tem um caráter um pouco exclusivo, mas há aqui a expectativa de racionalidade. Isso nos chega em várias circunstâncias, né? A expectativa de que o engenho humano, né, no século XIX, o engenho humano vai construir um novo mundo. E onde não exista racionalidade, nós a levaremos. Né? Nós a levaremos. Quer dizer, a racionalidade, nós quem é uma pergunta interessante, né? Mas a racionalidade vai chegar para quem não tem. O animal racional, esse humano antigo, vai fundar, né, a estrutura política do que nós pensamos ser a democracia, as bases do oikonomos, né, da economia, e, por que não, da organização da vida coletiva. Né? Havendo racionalidade, nossa relação com o outro e com o real vai ser melhor. Né? E há racionalidade, basta que os homens, que os humanos sejam treinados para que essa sua natureza possa florescer da melhor maneira possível. Esse é o primeiro modelo. O segundo modelo é o modelo próximo da distinção cartesiana, né? Aquela coisa que pensa. Em algum momento, essa entidade racional olha para dentro de si, né? Essa coisa que pensa, um sujeito pensante, né? Se o cético vai impor desafios ao racionalismo, é Descartes que vai olhar e enfrentar esse ceticismo, né? Um sujeito que pensa, né? O sujeito que pensa, uma substância diferenciada unida a um corpo que pensa, né? Por isso que é o clássico penso logo existo, né? É uma vitória contra o cético. O cético pode duvidar de tudo, de absolutamente tudo, menos do que ele próprio existe, né? Afinal de contas, há uma coisa que pensa. Não é à toa que o fundamento dessa revolução científica que virá será a matemática, porque é na matemática que, independente do que eu vejo, do que outros veem, a gente vai chegar a uma conclusão exata. É o sujeito que pensa, né, com a sua racionalidade, é capaz de chegar à verdade sobre o mundo. Né? O velho Descartes aqui consegue um grande ponto contra o cético, né? Independente de onde o sujeito esteja, né? Se ele usar da melhor maneira, né? Ele é capaz de chegar a conclusões estáveis sobre a realidade, a conclusões seguras sobre a realidade, né? Essa coisa que pensa, ela não tem um acesso privilegiado, né? Ela tem um acesso difícil, mas esse acesso é possível e as verdades são possíveis para formas de vida como nós, né? Essa coisa que pensa, esse sujeito pensante. Né? Esse seria um segundo modelo de humano. Talvez aqui existam mais dificuldades para razões, né? Esse sujeito pode estar em meio a uma série de desafios, circunstâncias, contextos, né? Mas é um sujeito que pensa, né? E isso vai ter consequências políticas também. Esse sujeito pode deliberar, pode não chegar às melhores consequências, né, as melhores respostas, mas ele delibera, ele pensa, ele faz perguntas, né? Pascal fazendo perguntas sobre a existência de Deus e concluindo a sua impossibilidade, mas olhando dentro de si e buscando os próprios motivos para ter a crença. Né? Esse sujeito também
quer investigar o mundo por si, né? Não é à toa que teremos uma reforma protestante em breve. Ele quer pensar sobre o mundo, ele quer entender o mundo por si, né? O século XIV, né, que traz uma grande peste, esse sujeito olha para o rei e vê dificuldades, olha para o papa e vê poucas respostas. Ele então vai olhar para dentro de si, né? Não é à toa que teremos então um renascimento, né? Vai renascer a expectativa de que esse sujeito possa descobrir verdades por si, desafiando talvez até esses poderes estabelecidos, né? Vai renascer uma expectativa de que o humano pode por si pensar, né, e atravessar os mares da dúvida e da incerteza. Um terceiro modelo gira em torno das grandes tensões do século XX, né? É o que a gente pode chamar aqui de sujeito sujeitado ou humano estrutural. Esse sujeito que pensa não está sozinho, ele tem uma história, ele vive mediante uma estrutura social que, em algum ponto, coordena a sua existência, né? Essa estrutura, ela tem uma longa história, né? Ela tem, ele não está isolado do mundo, ele não está isolado historicamente, né? Ele tem coercividades que impactam sua existência, né? É o homem das ciências humanas, né, que buscam entender como que a existência humana vai ser pautada por certas estruturas de poder, de dominação, de história, né? Tá aí o sujeito do século XX buscando sair das amarras da sua própria história para se compreender, né? A estrutura que leva esse sujeito a se compreender, né? Uma vez compreendida a estrutura, uma vez compreendida a história, as circunstâncias que o levam até ali, ele vai ser capaz de agir, né, em prol da sua emancipação, né, da compreensão do seu próprio tempo, né? É humano estrutural. É curioso, né, que isso vai ter, e até isso vai atravessar o senso comum, né? Quando nós perguntamos, né, na vida ordinária sobre questões polêmicas, como a violência, né, é um conflito, né? Porque se eu vejo da perspectiva do humano estrutural, eu vejo a série de teias e estruturas que levam ao florescimento do fenômeno da violência. Mas se eu vejo com a perspectiva do humano racional, que faz escolhas sobre si, deliberações, eu já vejo esse fenômeno de um ponto de vista um pouco mais isolado, e talvez eu vá ser um pouco mais punitivista, ele tinha escolhas, né? Quer dizer, aqui um conflito entre modelos de humano. Por um lado, um humano capaz de fazer escolhas, deliberações, entender os próprios motivos, afinal de contas ele é um sujeito que pensa, e do outro lado, um outro modelo de humano mediado pelas determinações da história, né? Filho de um tempo trágico, impactado, né? São duas concepções de humano que às vezes conflituam no discurso comum, né? Compreender, por exemplo, a violência do ponto de vista estrutural ou compreender a violência do ponto de vista individual, né? A gente tem uma tensão explicativa aqui que também vai gerar dificuldades no nosso tempo, né? Que é um tempo em que essas compreensões vão se encontrar. Então é um terceiro modelo bastante interessante para compreendermos a experiência humana, né? E por fim, né, no final do século XX, começo do século XXI, há um, uma reposição das hipóteses naturalistas, né? Curioso que no final do século XIX, começo do século XX, hipóteses naturalistas, né, sobre a origem e a condição humana serão muito criticadas, justamente por darem, né, uma munição, darem contexto, explicação para uma pretensa superioridade de alguns seres humanos sobre outros, né? A ideia de que a natureza determina lugares, né? Próximo aí de um darwinismo social tão comum no século XXI, é muito comum nesse tempo, né? Ou uma certa ciência, né, como a frenologia, por exemplo, que vai tentar buscar no corpo a resposta para comportamentos, né? Esse tipo de naturalismo ingênuo, bastante brutal, né, ele vai ser bastante criticado e vai perder espaço para novas formas de compreensão naturalista do humano, né? Afinal de contas, né, numa sociedade que se diz desencantada, né, num processo de desencantamento do mundo, é preciso explicar as coisas com base em elos causais. E a experiência humana não vai escapar disso. Então, o desencantamento do mundo, no sentido weberiano, chega aos seres humanos. Não seremos mais algo distante da natureza, né? Surge um ser natural, cultural, né?
Quer dizer, esse humano é fruto da natureza, um processo natural de desenvolvimento da vida, inclusive as suas capacidades mais sofisticadas, né, o amor, a moral, a razão, né, isso vai ser passível de uma explicação natural. E isso também vai ser uma cultura, né, que retroalimenta as próprias dinâmicas da natureza, né? Então, no final no final do século XX, começo do século XXI, surge nessa concepção de um animal como os outros, né? Somos fruto do mesmo processo natural de desenvolvimento da vida que deu origem às outras formas de vida. E esse humano, né, como uma forma de vida comum, ele é racional, ele tem capacidade racional, mas não só. Ele também é fruto de uma reatividade, né? Quer dizer, a reatividade das formas de vida também está presente no humano. É um humano que não é apenas racional, ele também tem uma dimensão afetiva, né? Nenhum desses modelos excluem a dimensão afetiva da experiência humana, mas talvez nesse último modelo é que ela vai ser reconhecida, né? Várias áreas, né? A psicologia, a neurociência, todas essas áreas de investigação, elas vão florescer, vão contribuir para o desenvolvimento desse novo modelo, né? Desse modelo que choca, que traz impactos, né? Principalmente com o animal racional. É curioso que vai acontecer aqui um giro afetivo nas ciências humanas, né? Um livro simbólico disso é um livro de 1994 chamado O Erro de Descartes, né? O Erro de Descartes. Um neurocientista português chamado Antônio Damasio, né, publica esse livro em 1994, e a comunidade filosófica, como assim Descartes erra, né? Aqui um ataque à divisão cartesiana entre corpo e alma, né? Não é um livro tão filosoficamente sofisticado, afinal de contas é um livro que trata de ciência, mas é um símbolo desse novo paradigma, né, que tenta compreender o papel dos afetos e das emoções na experiência humana, né? Questionar Descartes não é algo que se faça de uma maneira muito simples nas faculdades de filosofia. Mas Antônio Damasio, né, um cientista renomado, bastante conhecido, vai propor aqui um engano de Descartes em relação à compreensão do humano, né, e principalmente do papel dos afetos e das emoções, né? A hipótese de Antônio Damasio, a hipótese do marcador do marcador somático, né? A ideia, o marcador somático é que em boa parte da experiência humana existem dimensões afetivas, né, e emocionais que impactam a nossa agência, a nossa deliberação e a nossa ação. Então, isso do ponto de vista filosófico, né, um reavivamento da filosofia sentimentalista do século XVIII, principalmente com David Hume, né, a razão é e deve ser escrava das paixões. Então, o ponto aqui é que o giro afetivo, né, busca entender como que os afetos, as emoções invadem a experiência humana nos seus mais diversos aspectos, né? Tá aí na filosofia um questionamento do racionalismo com base na leitura do humano, na própria psicologia, né? Como que a psicologia, a psique humana está invadida por afetos. Na antropologia, na política, né? Eu cito aqui o livro da Sharon Krause, né? Civil Passions, né? Como que as paixões civis envolvem os movimentos políticos e assim devem ser, né? Na economia, né, uma certa economia comportamental que vai tentar revisar o modelo de base racionalista do Homo econômicos, né? Não somos tão racionais assim, né? Não somos tão racionais assim, né? A grande indústria de fast food vai explorar as nossas tendências e vieses e afetos, né? Pintando suas paredes de vermelho e amarelo. Então, nas ciências humanas, né, em vários aspectos, inclusive com aporte neurocientífico, como o de Descartes, vai haver uma revisão, né, um giro afetivo nas ciências humanas, né, um giro afetivo, quer dizer, uma mudança de perspectiva, né, ao invés de ver o humano como um animal puramente racional, capaz de deliberação e escolha livre, que é impactado pelas emoções, mas muito mais pela razão, né, uma criatura iluminista. No giro afetivo se pensa os condicionamentos afetivos e emocionais que invadem a experiência humana. Em termos filosóficos, né, a gente vai pensar isso com a Martha Nussbaum, né? Ela escreve um livro chamado Political Emotions. Emotions, né, as emoções políticas, é a ideia de pensar o impacto dos afetos e das emoções para a política, né? Ela tem um livro anterior chamado Paisagens do Pensamento, em que ela defende justamente isso. A experiência de pensamento dos seres humanos não são necessariamente
plenamente racionais. Nós somos envolvidos por emoções, afetos, medos, anseios, raiva, né? Boa parte disso povoa a nossa vida mental e negar isso parece um tanto quanto ingênuo, né? E para Martha Nussbaum, né, quando ela vai pensar as emoções do ponto de vista político, né, o papel sociopolítico das emoções, o primeiro ponto é considerar esse, né? As emoções possuem um protagonismo pouco reconhecido nos processos coletivos e individuais. Nós tendemos a pensar a política, né, como um âmbito racional, onde um eleitor pretensamente racional escolhe aquilo que é melhor para si, para a polis, e por isso ele vota, né? A palavra é interessante, ele dá um voto, né? Mas nada mais distante disso, né, do que o que nós vemos na vida ordinária, né? O sujeito político é eivado por emoções, né? As emoções, principalmente os processos democráticos, né? Mas não só, né? De um ponto de vista mais amplo, toda organização, todo procedimento político vai estar envolvido por afetos e emoções. É impossível pensar, né? O próprio liberalismo, da qual a Nussbaum é partidária, né, se aproxima como uma organização, um modo de pensar político, sem os afetos ligados à liberdade, sem as defesas próprias da liberdade, né? Ou pensar o próprio iluminismo, né? A liberdade guiando o homem, no quadro de Delacroix, parece haver ali afetos e motivações que superam o pretenso senso comum de associar o iluminismo à racionalidade. O ponto é, né, desassociar política e emoções parece ser contraprodutivo, né, ingênuo, né? As deliberações políticas ou as próprias exigências políticas, né, que vão mudar a história de tempos em tempos, né, o seu motor da história, como diz um outro grande intérprete desse debate, né, elas são evadas de emoções e afetos, né? Não se convida ninguém a invadir o Palácio de Inverno sem as razões à flor, que a gente chama aqui de razões à flor da pele, né? Então, nas dinâmicas políticas, né, nos movimentos sociopolíticos, sempre eles estão eivados de emoções, né? Então, não seria aqui o caso de que a emoção seja o problema do nosso tempo, né? As emoções e os afetos à flor da pele. Não, sempre foi assim, né? Quem vive uma eleição numa cidade pequena do interior do país, de qualquer outro lugar do mundo, sabe, né, o potencial disso. É um fenômeno curioso, as pessoas são tomadas por afetos, né? O meu lado contra o seu. Talvez a política, a tentativa de estabilidade e organização política, né, ela envolva os afetos de uma maneira decisiva que a gente ainda compreendeu pouco, né? É um protagonismo que foi pouco explorado, como a Martha Nussbaum nos diz. O próprio Hobbes, né? O próprio Hobbes, que nasce, né, entre fezes e urina, e entre o medo e a dor, né, já reconhece o papel do medo para a estabilização de um Estado de pretensão absoluta. Então, o ponto em Political Emotions, né, para Nussbaum, é o reconhecimento e a tentativa de tratar, né, de uma maneira, de um certo protagonismo, o papel dos afetos e das emoções no ambiente político. E é isso que a gente pode pensar, né, sobre as dinâmicas brasileiras, né? Ontem eu fiz referência à citação do então deputado Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, do impeachment da presidente Dilma Rousseff, de um elogio a um coronel que torturava pessoas na ditadura. Há ali um convite a afetos, né? Quer dizer, as tensões daquele momento histórico que nós vivenciamos na ditadura militar, elas voltam naquele momento pela fala do deputado e, curiosamente, vão surtir um efeito, né? Um outro episódio interessante desse período, né, aconteceu em São Paulo, né, fica marcado, o churrascão de gente diferenciada, né? Há um debate na capital paulista, né, nessa primeira década do século XX, se o metrô deve chegar ao bairro de Higienópolis ou não, né? Higienópolis é um bairro de classes mais altas, né? Não só, mas um bairro distintivo de São Paulo. E se debate, e um dos argumentos oferecidos, né, a gente não sabe até quanto a literalidade disso, é que ali é lugar de gente diferenciada, né? Então, uma reação bastante eivada de afetos, um protesto dos paulistas de então é fazer um churrascão de gente diferenciada, né? E as pessoas fazem, né? As imagens na internet são interessantes. As pessoas, e comunicam, né? As pessoas fazem um grande churrascão da gente diferenciada em Higienópolis, né? E há ali um marcador, né? Há ali um afeto. Bom, se não nos querem aqui,
aqui que nós faremos né, um grande encontro com comida de gente próxima, de gente dita inferior, né? Então, nessa década, né, surgirão várias reações e reatividades que envolvam dinâmicas políticas permeadas por afetos, né? Como apontamos aqui ontem, o céu nunca foi azul. Há uma exacerbação dos conflitos e das tensões, né, que vão aparecer de uma maneira bastante intensa, né? A nova cultura política que surge no pós-2013, ela vai envolver esses debates reativos e cotidianos, né? A política passa a atravessar a vida brasileira e uma pequena discussão sobre elementos pontuais do cotidiano serão carregadas afetivamente, né, com fortes conclusões políticas. Surgem novas posições e tendências, né? Discutir política no Brasil nesse período vai ficar muito difícil porque os ambientes serão carregados de afetos, de emoções, né? Evidenciando aí um certo protagonismo, né, intenso das emoções desse mundo que muda, né? Desse mundo cheio de desafios e tensões, né? O que a gente chama de razões à flor da pele. A Nussbaum reconhece isso, né? Ela vai escrever um livro depois, um livro sobre o papel da raiva e da ira nos processos sociopolíticos, né? E há aqui muita tensão, né? O ambiente pré e pós 2013, né? Com todas as consequências que ele vai gerir, que ele vai fazer surgir, fomentarão emoções e tensões que vão impactar diretamente o convívio, né? É comum a figura, né, do almoço da família, que vai ficar muito difícil devido às posições políticas antagônicas entre os próprios familiares, né? Isso vai atravessar raça e classe, inclusive, né? Mas surge uma tensão constante, né? Falar de política no Brasil, né, o país do futebol, onde se discutir em nome de outras coisas, agora vai ficar muito difícil, se não impossível, né? A política passa, né? A política que antes não estava tão próxima da vida cotidiana, né? Do debate cotidiano, da vida comum, ela passa a ser um elemento central e carregada de afetos, né? Carregada de afetos, carregadas de emoções e indignações, né? Quer dizer, essas novas vozes que vão surgir, elas serão carregadas de tensão, né? As reações ao processo, né? De novo, o impeachment, os acontecimentos envolvidos no impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? São símbolos disso, né? Há um muro em Brasília, um muro será construído na Praça dos Três Poderes para dividir os lados, né? Um muro com uma certa equidistância, e esses lados vão manifestar a sua indignação contra o impeachment e a favor do impeachment, né? Eles precisam ficar separados, porque o ambiente é tão carregado, tão tenso, que ele impede o convívio. Isso é extremamente simbólico, né? Política com emoções duras entre esses diferentes lados vai impedir o convívio. Isso é curioso para um povo que um dia se aproximou, se disse cordial, né? Isso faz pensar, como nós apontamos ontem. Pode nos ajudar a pensar esse contexto, né, ou esse tempo de indignação, é o Daniel Innerarity, né, ele escreve aí a política em tempos de indignação, né, nesse novo mundo complexo, tenso, né, cheio de possibilidades, né, onde as mudanças, incertezas, frustrações, né, elas passam a ter um lugar central, e agora é possível dizer, né, os custos da expressão vão baixar, né, se antes, para dizer alguma coisa, eu precisava de certas características e certos meios durante todo o século XX, agora não, né? O custo de dizer, o custo de expressar, o custo de me manifestar, ele baixa relativamente, e por isso que serão tempos de indignação, né? Quer dizer, todas essas tensões do tempo, elas serão passíveis de expressão com muita intensidade a todo momento, né? O que a gente chamou aqui de tempo de raiva, né, atravessa todas as circunstâncias. Se eu vou pegar o ônibus e o ônibus está lotado, eh, pela manhã, e a indignação já brota, né. Se eu volto para casa e não tem tanta segurança, e os meus filhos também não têm essa segurança, a indignação brota, né. Quer dizer, a indignação passa a ser um ponto comum da vida, né, a indignação a todo momento, a exigência constante, né. E até mesmo essa cultura, né, uma certa cultura de brasilidade que diminui a intensidade do conflito, ela vai perder espaço para esses tempos de indignação,
né? Tem um outro episódio interessante de 2010, 2013, né, que é alguma manifestação, né, favorável ao impeachment, no auge de um programa esportivo da maior rede de televisão do Brasil, o próprio apresentador convida as pessoas a irem às ruas e expressar sua indignação. Então, reparem, é simbólico no sentido de que, se o futebol, né, é onde a gente resolve uma parte dos nossos problemas, até o próprio futebol vai ficar envolvido no contexto de indignação, né? Ele vai convidar a indignação, né? Isso é muito rico em termos simbólicos, né? Então, tempos de indignação, quer dizer, se as emoções políticas, né, são comuns, estão sempre presentes, como a Martha Nussbaum nos ensina, aqui o tempo de indignação vai levar tudo isso à enésima potência. Né? A todo momento a indignação vai se aproximar da vida, né, independente da minha aproximação ideológica. Né? Há sempre a indignação, né, que é contra tudo isso que aí está. E fazer política para o Inerari, né, fazer política em tempos de indignação, né, é muito difícil. Movimentos políticos terão esse nome, né, indignados, revoltados. Como fazer política? Como fazer construções políticas para um tempo como esse? Né? Como apontar soluções, caminhos, né, se todo mundo está tão indignado? Talvez isso vai servir até como uma plataforma política para alguns, né? E a gente chama, né, e aqui eu tento identificar esse movimento de indignação ao ressentimento. Vão surgir novos posicionamentos políticos que se amparam nessa indignação, nessa raiva constante, nessa emoção política constante, de modo, né, a negar, inclusive, a sua própria condição de político. Né? É muito comum nas eleições brasileiras de 2018, 2020, 2022, a figura do não político. Né? Eu não sou político. É curioso, né, que o sujeito não seja político, mas queira se envolver com os contextos políticos. Porém, o que está em jogo aqui é uma tentativa de escape dessa indignação constante contra a própria política. Quer dizer, ele tenta escapar. Eu não sou um desses, né? A figura do outsider, né? Isso também não vai acontecer no Brasil, vai acontecer no mundo todo. O outsider vai aparecer no sentido que ele tenta escapar da indignação constante em relação a tudo isso que está, né? Ele nega a política para fazer política. E também não é à toa que não vai acontecer no Brasil uma forte aproximação entre as forças de segurança, da justiça, com a política, porque é alguém que faz. Né? Alguém que responde concretamente de forma rápida, quer dizer, alguém que pretensamente faz, que dá respostas, que tem as ferramentas, né? Quer dizer, no caso, a força. Também já é um indício da brutalidade. Né? Emoções políticas carregadas, contextos de indignação constante, retroalimentação por parte de meios de comunicação, as redes sociais que nesse momento afloram e se desenvolvem, vão descobrir nisso um filão, como a gente vai ver daqui a pouco, levam a esse processo, né? A indignação se transforma em ressentimento, isso fica a todo momento, né? A ideia do ressentimento, né, na figura de Max Scheler ou do próprio Nietzsche, aquilo que fica, né? Aquilo que fica a todo momento, aquilo que não sai, né? O ressentimento transforma essas emoções políticas em identidade política. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou outra coisa. E dado que você seja outra coisa, você é um diferente de mim. E a gente não pode ter contato e convívio. Né? Da indignação ao ressentimento. Né? Tá feito o cenário. Talvez o grande desafio, né, de entender esse período seja como construir respostas políticas para esse ponto. Né? Quer dizer, nós tínhamos uma presidente da República que foi retirada do poder, né, num processo, segundo alguns, golpista e, segundo outros, um processo pautado, né, em uma certa legalidade. A gente vai escrever muita coisa sobre isso ainda, mas talvez seja uma consequência disso, né, da dificuldade de dar respostas para esse ressentimento que torna a política um elemento de afetos negativos tão constante. O Inerari chama atenção para um ponto, né, que é o risco do vazio da indignação. Né? Como acolher a indignação, né, no caso do aumento da passagem em São Paulo, né, se diminui, não vai ter mais o aumento, mas a indignação não diminui, né, ela só aumenta pelo Brasil afora. Como responder à indignação? Né? Que respostas políticas são possíveis no contexto de indignação?
Parece que aqui a resposta política tradicional comum, ela é difícil, né? Eu preciso contentar, eu preciso aplacar essa indignação de alguma maneira. E parece ser muito difícil oferecer essa resposta efetiva, né? O que pode aplacar essa indignação que aparece em todas essas movimentações, seja em movimentos de direita, de esquerda, de centro, né? Como aplacar com políticas? O tempo da política parece ser um, o tempo da construção da resposta política parece ser um, e o tempo da indignação parece ser outro. Porque a indignação quer respostas rápidas, respostas altamente eficazes, né? E está muito bem representado na figura do acabar com isso aí, acabar com isso aí, né? Com o que, efetivamente, né? Num documentário sobre o junho de 2013 feito às pressas, né? Pergunta-se para uma moça, né? Mas o que você está protestando? Você está protestando contra o quê? Contra tudo que está aí, né? Como uma resposta política efetiva vai responder a essa moça, né, essa mulher, essa jovem mulher? Como que tipo de resposta ela quer? Né, parece que a indignação ali é vazia de resposta, né, não de causas. Né, ela vive num estado que não oferece tantos serviços, ela vive num contexto de insegurança, medos e anseios em relação ao futuro, uma situação difícil, é, num país machista para mulheres, né, ela tem todos os motivos possíveis para estar indignada, mas que tipo de resposta poderia aplacar essa indignação rapidamente? O Inerari chama atenção para isso, né? Há um risco, né, de que essa indignação, e aqui também é um papel do ressentimento, isso volta, isso bate a todo momento, né? Bate a todo momento. E como a gente vai ver em outro momento, né, um filósofo brasileiro chamado Rodrigo Nunes avança isso até por isolamento das sociedades, né? Se lá não tem respostas, eu me isolo, não confio mais no Estado para nada, e eu quero fazer minha própria segurança com a minha própria arma, quero empreender e ter meu próprio negócio sem tanta participação do Estado na minha vida e sem impostos, né? Um isolamento, né? Do que ele chama numa distinção até neoliberal, sujeito isolado, e ele vai cuidar e fazer a própria vida, né? Talvez seja isso um caminho que o vazio da indignação possa dar, um isolamento, né? Já que eu não confio, não estabeleço laços, né? Os laços que eu estabeleço serão apenas voltadas para a minha realização, né? Eu me desligo do outro. E o outro é só mais alguém a ser, né, atravessado. Então, só recapitulando, as emoções sempre pontuam a política, mas na segunda metade, na segunda década do século XXI, essas emoções afloram, né, devido aos contextos, levando a contextos de indignação constante, né, e a cenários de ressentimento. Mas como responder? Surgem novos modos e meios, né, de expressão política, né, uma certa, o que a gente vai chamar de horizontalidade, né, as possibilidades de organização mais amplas, né, coloquei, eu sempre penso, né, surge até um mercado para isso, né, um mercado, camisetas, um mercado de artifícios, né, as próprias redes sociais, muitas páginas, muitos movimentos, né, que vão faturar em função disso, né, que agora todo mundo pode se organizar, fundar um movimento, né. Essa horizontalidade também, paradoxalmente, né, promove a aproximação e formação de bolhas, né, os sujeitos vão se aglutinar em certos movimentos e dali não sai, né, a ideia de bolha, algo impenetrável que não chega, né, ele não vai dialogar com outros pontos. Por outro lado, novas organizações se organizam, né? Novas organizações surgem, né? Com uma certa verticalidade, né? Eu faço referência aqui, por exemplo, ao movimento brasileiro dos estudantes secundaristas, né? Que vão se reorganizar, reestruturar para poder tentar oferecer respostas, né? Sobre os desafios educacionais brasileiros, né? Surgem novas pautas, novas exigências, né? E essa tensão fica, né? Uma horizontalidade onde todo mundo pode dizer, né? Fiz referência aqui aos movimentos que surgem, né? Brasil Livre, Revoltados Online, Vem Pra Rua, Brasil Livre, e toda essa série de convites afetivos até, mas também, né, o florescimento de uma verticalidade, movimentos que né, se tornam mais sólidos, né, nesse contexto dos últimos 10 anos, né, os próprios movimentos sociais tradicionais do Brasil, eles vão se organizar em função desses novos contextos, né. Então, tempos de indignação, né, essa é a emoção preponderante nesses 10 anos, indignação.
De novo, né, num primeiro momento, essa indignação ela é própria dos movimentos sociais que fazem exigências, né, mas também há nessa rua a indignação de gente que tem medo de perder o que tem, de perder conquistas ou de perder certos privilégios, né? Surge uma reação de indignação, né? Quer dizer, então a indignação atravessando as duas vertentes políticas aí. Depois do impeachment, essa indignação muda, né? A gente brincava no Brasil, né? Quer dizer, que não haveria, né? Não seria possível uma vitória de uma extrema-direita, né? Mas essa indignação parece ser o motor, né? Na eleição de 2018, uma desinformação, né? Que era uma mamadeira, né? Uma mamadeira que tinha um acessório que, né, foi criada numa peça de desinformação, mostra, evidencia bem isso, né? Como que eles propõem uma mamadeira nesse sentido? É claro que aquilo era mentira, né? Mas o contexto de indignação é gritante, né? Eles querem pegar as nossas crianças, né? Ou o kit gay, né? O que fica famoso como kit gay. Há ali um contexto de estimular a indignação. Você quer isso para o seu filho? Como que você vai votar nesse candidato? Quer dizer, a indignação precisa ser fomentada a todo momento, né? Ela vai atravessar toda a circunstância política. E também, né, depois das eleições de 2018, né, o péssimo desempenho político do então presidente, né, as péssimas respostas que ele oferece, também vão causar, né, bastante indignação, né? Então, talvez essa seja a emoção que o afeto mais comum desses 10 anos, né, esse tempo de indignação descreve muito bem essa situação. Porém, cabe pensar aqui, né, o que eu chamo de motores da indignação política, né? Isso é o que eu tenho pensado sobre o papel das redes sociais nisso, né? O que a gente chama de motor da indignação política, né? As interações sociais digitais, né, elas são construídas com base numa o que a gente chama de economia da atenção, né? Para que uma rede de interação social digital funcione, ela precisa mobilizar a atenção das pessoas, porque senão eu vou para outra rede, né? Tem que ter coisas interessantes ali com as quais eu me conecto, né? E quando a gente passa a tentar entender um pouco mais da economia da atenção, percebe-se, né, alguns estudos que a gente vai tratar aqui, que certos conteúdos chamam mais atenção do que outros, né? Por exemplo, nesse estudo, né, tem um estudo de 2014, né, organizado pelo próprio Facebook e publicado numa revista científica, né, o título do artigo faz pensar: evidência experimental de contágio emocional em grande escala através das redes sociais. Aqui eles oferecem uma evidência de que há um contágio emocional. Postagens carregadas de afetos e emoções positivos e negativos tendem a disseminar cada vez mais rápido. Quer dizer, há um contágio emocional nas redes. Se eu quero que alguma coisa chame atenção, eu preciso envolver aquilo de afetividade, de uma certa afetividade que vai promover esse contágio emocional. Um segundo estudo vai mostrar que tipo de afeto vai ser esse, né? Esse estudo é de 2017, é publicado na mesma revista. Olha o título: Emoções moldam a difusão de conteúdo moralizado nas redes sociais. Se eu quero disseminar alguma coisa, se eu quero que ela viralize, essa postagem, essa publicação tem que ter aquilo que os pesquisadores chamam de conteúdo moralizado. O que é um conteúdo moralizado? Um conteúdo que de alguma maneira impacte as nossas emoções morais, aquilo que desafia as nossas intuições morais. E reparem, a mamadeira, né, eu vou usar o termo aqui, não gosto, mas cabe, a mamadeira de piroca, né, dessa desinformação das eleições de 2018, ela mostra bem isso. É um conteúdo moralizado que envolve um estímulo à sexualidade infantil, né, que desafia as nossas intuições morais. Isso é amplamente disseminado, né? A desinformação, as fake news, a mentira envolvida nas redes, elas serão muito envolvidas por conteúdo moralizador, né? Conteúdo de costumes que dissemina muito mais fácil, né? Um outro título, né, de artigo: a indignação moral na era digital. É muito comum. Quer dizer, vamos pensar um caso recente, né, um caso sério, né, que são as alegações de existência de racismo em certos âmbitos do futebol mundial, né? Quer dizer, esse tipo de conteúdo vai ser disseminado muito rápido, porque é algo que mexe com as intuições morais das pessoas, né?
ele vai impactar a vida das pessoas positivamente ou negativamente, e aquilo vai rodar com mais intensidade. As próprias redes vão compreender isso, né? Então, por isso que a rede social ela vai ser um caminho tão comum, né? É, ela vai ser uma explicação tão comum para o surgimento dessa indignação. Conteúdos de indignação vão ter um alcance muito mais amplo do que outros tipos de conteúdo. É por isso essa associação entre redes e esse potencial de indignação. Quer dizer, a indignação vai mais rápido. Quer dizer, não necessariamente que essa indignação seja motivada por fatos verdadeiros, como no caso do racismo e no futebol, né? Mas em outras situações, né? A disseminação de desinformação, né? A utilização até de imagens deslocadas de sentido para promover conteúdo moralizado, tudo isso vai fazer com que a indignação vá mais longe, funcione de uma maneira mais ampla, né? Quer dizer, as redes aqui vão servir de um motor da indignação política, né? Num ambiente, a gente vai ter os debates online, a polarização, né? O que nos leva, consequentemente, a ambientes de baixa empatia, né? Por isso que as redes serão ambientes tão tóxicos, né? Ali todo mundo tem muita certeza, né? A indignação ali foi disseminada, o sujeito está envolvido, né? Em, em circunstâncias de indignação tão amplas e não tem muito controle sobre isso, né? Estamos aí num país historicamente com dificuldades de formação e informação, e a gente pode pensar até nos episódios do 8 de janeiro, né? Quer dizer, tá todo mundo muito indignado ali, tá todo mundo muito envolvido afetivamente, e é curiosa a presença constante dos celulares, né? A organização via redes, o aplicativo de conversa em tempo real, tá tudo, a receita está dada, aquelas pessoas viajam grandes distâncias para poder exibir ali a sua indignação, né? Claro, há toda uma estruturação, há todo um envolvimento, mas aquela motivação parece real, né? Me chama a atenção uma cena, né, de uma senhora que na porta de um quartel ela fazia exigência, né, de uma reviravolta militar, de um golpe militar, e ela chorava copiosamente, afirmando que ela não poderia deixar nada para os netos em termos materiais, mas ela queria deixar um país melhor. Ela parece ser sincera na sua indignação. E ela tem um celular na mão, né? Quer dizer, reparem a simbologia nisso. Ela parece ter a sua indignação é sincera, ela recebe conteúdos a todo momento, ela está eivada por situações, né, no mundo que balança, tem medo do futuro. Mas ali a indignação política dela parece estar direcionada, né, para um certo aspecto passível de crítica, né? Provavelmente ela não vai ter meios para lidar com essa crítica, mas ela foi fisgada, né, por esse motor da indignação política, né? Como lidar com esse fenômeno, né? Hoje, né, a gente está em meio a um debate sobre a regulação, né, das redes, né? Um debate necessário e urgente no nosso país, porque é inegável, né, que esse motor da indignação política ele tem boas consequências, né, no caso das exigências, dos grupos marginalizados, né, de novos debates, novas pautas que surgem, mas ele também vai ter o potencial, né, principalmente contando com a desinformação, de promover emoções políticas tóxicas, né, que contaminam o ambiente social, baixam o nível dos ambientes de empatia, né, e deixa muitas pessoas disponíveis, né, para brutalidade política, né, um estímulo político considerável, né? Como a Marta nos lembra, né, as emoções sempre estiveram envolvidas no fenômeno político. Porém, né, e aqui a gente, nunca houveram motores de disseminação ou influência das emoções políticas tão grandiosos quanto as inteligências que nós levamos nos nossos bolsos hoje, né? A gente nunca teve tão disponível, né? A economia da atenção nunca foi um traço tão comum, né? Então, para fechar, nesse segundo momento, a política nos tempos de indignação vai abrir a possibilidade para manutenção da tensão, né? Uma mobilização constante da tensão vira uma nova estratégia política, né? A digitalização da vida política, a utilização da desinformação, né? Fazer política, né? Hoje pode, né? Uma receita para se manter, para conseguir poder e manter poder envolve a mobilização constante das emoções políticas, né? Recentemente no Brasil, né, fiz referência ontem, faz de novo, devido ao caráter absurdo da situação, um deputado brasileiro sobe ao Congresso Nacional, né, para promover um episódio de transfobia,
né, e naquilo, né, ele vai ter um amplo alcance, tanto negativo quanto positivo nas redes, né, que é uma evidência dessa mobilização constante das emoções, né? O antigo falem bem, falem mal, mas falem de mim, né? Não há debate político, não há diálogo, há um contexto de guerra constante, né? A mobilização constante das emoções. Essa parece ser a tônica da política contemporânea, de novo, não só no Brasil, né? Isso vai, a relação entre política e as redes, né, ela vai atravessar uma série de circunstâncias pelo mundo afora, mas manter a atenção, né, manter as emoções políticas, principalmente as emoções morais no seu auge, parece ser uma receita política do nosso tempo, uma receita perigosa, né, porque em algum momento ela abre brechas perigosas para a brutalidade. Esse foi o nosso ponto de hoje, gente, partindo das investigações da Marta Nussbaum e do Daniel Innerarity, né, a gente tenta mapear, né, como as emoções são construídas, são mobilizadas, né, são estimuladas nos processos políticos contemporâneos e como isso aconteceu no Brasil ao longo dos últimos 10 anos. Né? A gente também fez um panorama aqui para fazer uma distinção das nossas expectativas iniciais sobre o que seria humano, né? Talvez nós não sejamos tão racionais assim como os antigos modelos queriam. Né? Talvez essa forma de vida impactada por afetos, né? Ela, agora que tudo é mais rápido, tudo é mais intenso, ela apareça com mais intensidade. Certo? Então, é assim, né? Pelo menos eu considero que é uma via explicativa interessante, considerar a política, a organização da vida política em tempos de indignação constante. Né? A dificuldade de haver respostas, essa manutenção da indignação constante como receita política do nosso tempo.